E aí galera, beleza? Eu sou o professor Thiago e vamos lá com mais uma aula de língua portuguesa. Hoje vamos trabalhar um pouquinho com pontuação, né? Então vamos falar um pouquinho das regras gerais do uso das pontuações ali, ponto e vírgula, exclamação e interrogação. Peço para você abrir lá o seu livro didático na página 12. Então, gente, os sinais de pontuação, né, eles são necessários para o bom andamento do nosso texto, né? Para a gente conseguir progredir, conseguir fazer separações, fazer que as relações da fala, né, as entonações da fala apareçam no nosso texto também, né? Porque quando a gente faz uma pergunta na fala, é simples e puramente a entonação que demonstra, né? A gente não termina lá, onde você vai? Ponto de interrogação. Não, onde você vai? Ali a gente já tem chegando já ao ponto de interrogação através da nossa entonação, né? Temos também os jogos de silêncio, né? Às vezes a gente mantém um silêncio maior ali. É a relação de uso da reticência. Ou as pausas, né? Muitas vezes marcado lá pela nossa amiga vírgula. Mas toma cuidado, a gente vai falar um pouquinho sobre vírgula. Toma cuidado nessa relação de pausa, vírgula, que não é assim que funciona. Então, os sinais da língua portuguesa, a gente tem o ponto, né? Que ele chama de ponto simples, ponto final, ponto intermediário, a vírgula, o ponto e vírgula, a exclamação, interrogação, travessão, dois pontos, aspa, parêntese e reticências. Então vamos lá falar primeiro sobre o ponto simples, né? Ou melhor, ponto. O ponto simples ou ponto final, ele é utilizado normalmente no final das sentenças, né? Então terminou uma frase, ponto, terminou um parágrafo, ponto, terminou um texto, ponto. Obrigatoriamente ele tem que aparecer lá embaixo para que a gente entenda que aquela sentença acabou. Então indica o fim de uma frase, um período simples que tenha sentido completo. Então fechou a relação de sentido ali daquela oração, daquela sentença, coloca um ponto. Outro lugar que a gente utiliza muito a relação de ponto é nas abreviações, né? Então fez a abreviação, coloca um pontozinho indicando que aquilo ali é uma palavra abreviada, né? Temos um exemplo aqui de uma oração, de uma sentença. Fiquei o final de semana em casa, ponto. Ou seja, essa ideia aqui foi finalizada. Logo, eu tenho que indicar ao meu leitor que aquilo ali acabou. Num texto falado, a gente ia dar uma leve pausa e continuaríamos o texto. A vírgula, né, gente, talvez seja o nosso grande inimigo aí dentro do texto, é a utilização da vírgula, né? Por quê? Porque a vírgula, ela tem uma quantidade de regras, né? Então, ela pode ser utilizada no interior da oração, separando os apostos, né? Aquelas relações explicativos, os vocativos, a quem a gente evoca dentro de um texto, né? E termos com a mesma função sintática. Então, quando você vai fazer, muitas vezes, uma enumeração de coisas, de palavras que têm a mesma função sintática, a gente vai colocando ali a relação de vírgulas, né? Após termos deslocados, a antecipação de alguns adjuntos adverbiais, separação de conjunções para indicar um elemento elíptico, né? Lembrando lá da elipse, a retirada de um termo, né? Então a gente tem que indicar que essa retirada foi feita, colocamos uma vírgula ali. E quando houver uma relação de elemento pleonástico, né? Relação dos pleonasmos. Então, dentro dessas estruturas específicas ali, né? Separar os nomes dos locais de datas. Então, quando você tem que colocar local, vírgula, data, né? Então, Curitiba, São Paulo, dia 13. Então, São Paulo, vírgula, 13 de janeiro de 2015. Não importa, Curitiba, 20 de março de 2026. Não importa, a gente tem que fazer essa separação de local e data. Após a saudação e correspondências, né? Olá, vírgula. E daí segue lá após o seu vocativo normal. Então, por exemplo, aqui, né? Lúcia, vírgula, esposa de João, vírgula, foi ganhadora única da cena. Mulher sortuda, hein? Gostaria de ser ela nesse momento. Então, esposa de João aqui, cara, é o aposto, né? A relação de aposto que a gente falou. Então, ele está separado entre vírgulas. Por quê? Porque ele explica quem é Lúcia. Precisa-se de pedreiros, vírgula, serventes, vírgula, mestres de obra. Ora, elementos enumerativos, enumerados, são sequências de elementos que fazem parte de um mesmo grupo, né? Então, nós vamos separar isso por vírgulas. Entre algumas orações, né? Separar paralelismos, isolar elementos repetidos.
Nas orações subordinadas adjetivas, restritivas, proibido anteceder com vírgula, mas as explicativas são isoladas pelas vírgulas. Orações subordinadas substantivas são separadas por vírgulas sempre da oração principal. As conjunções e geralmente não utilizam a vírgula, somente se a gente estiver abrindo um novo substantivo ali, né? Então, olha uma oração subordinada explicativa. Meu pai, de quem guardo amargas lembranças. Observe aqui que isso daqui é uma explicação do meu pai, né? Quase parecido no apóstolo, mas não explica quem ele é. E sim explica para mim o que eu lembro dele. Mora no Rio de Janeiro. Então nós temos dentro dessas vírgulas aqui uma oração subordinada explicativa. Os ricos são cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Nós estamos tendo uma relação de diferenciação de sujeito, né? Aqui nós temos os sujeitos ricos e aqui nós temos os sujeitos, os pobres, gente, né? Notem também que nós fizemos uma relação elíptica aqui, ó. Estão, aqui não apareceu o estão. Então a relação de elipse lá daquele verbo estar foi feita aqui, então nós temos que indicar também a retirada desse termo. A relação de ponto e vírgula é um complicadorzinho a entender o uso do ponto e vírgula. Separa itens de uma lei, né? Então, uma ordenação de coisas, a gente coloca sempre o ponto e vírgula lá no final dessa sequência, né? Numa petição de uma sequência, ponto e vírgula. Fez uma listinha de compra, primeiro item, ponto e vírgula, segundo item, ponto e vírgula. Fez uma receita de bolo, faz a sequência com ponto e vírgula, gente, tá? Separar orações coordenadas muito extensas, né? Essas orações que elas se completam entre si, porém ela fica muito extensa, então a gente vai ter que chegar na metade do caminho e colocar um ponto e vírgula. Por que que a gente coloca esse ponto e vírgula, gente? Para que esse texto não fique tão longo. Então olha aqui, essa relação é uma relação de coordenação. Então nós devemos fazer essa relação de separação, né? O ponto de exclamação, né, já é um desses pontos que indicam expressividade. Então, quando a gente precisa ser expressivo dentro de um texto, né? Então, após o vocativo, parte Eliel, lá em As Violetas de Nossa Senhora, de Humberto de Campos, né? Então, quando você chama, faz a relação do vocativo. Após o imperativo, cale-se. Então, você vai aumentar essa tonificação da tua voz. A tonicidade subiu, você coloca ali a exclamação. Após uma interjeição, né? Ufa! Ai, ai. Então, colocamos o ponto de exclamação, né? Após palavras ou frases que denotem caráter emocional. Que pena, né? Então, aí eu coloco também, porque eu estou colocando emoção, expressão em cima disso. Então, é necessário que eu coloque o ponto de exclamação. E o ponto de interrogação, né? Então, o ponto de interrogação, normalmente lá nas nossas perguntas diretas. Quando você termina de fazer uma pergunta direta, você coloca um ponto de interrogação. Como você se chama? Isso daí é uma pergunta direta. Então, eu tenho que utilizar ele ali, né? Para você notar essa sequência de pergunta. Às vezes, juntamente com o ponto de exclamação. Quem ganhou na loteria? Você? Eu? Você fica numa pergunta meio emotiva, né? Você não sabe se pergunta, se exclama aquilo ali. Então, às vezes, a gente faz isso. Então, gente, dá uma olhadinha nesse texto aqui, ó. Esse texto está sem algumas pontuações, né? Então, o serviço de vocês aí, vocês vão dar um pause nesse texto agora, nesse vídeo, né? Vão olhar o texto e vão tentar pontuar corretamente. Então, faz aí. Dá um pause e faz o exercício de pontuar o texto. Eu aguardo aqui. Então, gente, já que você já deve ter feito esse pause, feito o texto, vamos lá a resposta. Gente, em vermelho aqui vocês vão notar que tem a pontuação correta de cada item. Vê se o teu coincide aí, né? Então, nós temos ali ponto de interrogação logo depois do filme Beethoven, vírgula na verdade, aquele animal, ponto. Ele era enorme, olha a expressividade, enorme. Ponto de exclamação, né? Logo após exageros, nós temos mais uma vírgula. Lá no final de Cães Gigantes,
outro ponto. Mais uma vírgula depois de salva-vidas, um ponto antes ali em 90 quilos e lá no finalzinho lá no guarda. Então aqui a gente tem a relação de como utilizar toda essa pontuação, viu? Vê se você acertou aí, se acertou, parabéns. Se não acertou, dá uma olhadinha de novo no texto, utiliza bem essa pontuação. Vamos lá na prática agora mesmo, vamos trabalhar um pouquinho lá. Na página 16, nas páginas 17 a 15 a 17, lá no livro didático de vocês, tem algumas atividades sobre pontuação. Gostaria que você executasse lá, gente. Então, por hoje é só. Meu nome é o professor Thiago. Muito obrigado por acompanhar mais essa aula.